Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apossar em Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Determinar a distância entre os planos alfa, x menos 2y menos 2e menos 12 igual a 0 e beta, x menos 2y menos 2e menos 6 igual a 0. Portanto, este é um exercício do exame de acesso UAN de matemática. Então, como é que nós poderíamos solucionar esse exercício? Este é um exercício muito simples. Nos foram dados dois planos e nos pedem para determinar a distância entre esses dois planos. O que é que nós vamos fazer? Normalmente, para determinar a distância dos planos, nós aplicamos um certo truque. O truque é muito simples. Inicialmente, vamos lá fazer a representação gráfica desses dois planos. Vamos lá esboçar um certo gráfico. Portanto, nós temos aqui dois planos, não é? E, portanto, esses são planos paralelos. E depois vamos lá ver por que esses são planos paralelos. A ideia, na realidade, de aplicarmos esse truque, essa ideia que eu estou aqui a fazer a referência, é necessário que esses planos sejam paralelos, tá? Então, se esses planos forem paralelos, então é válida esta ideia. Se não forem paralelos, você aplica um outro truque. E o truque é o seguinte. Nós temos dois planos, não é? Plano alfa e beta. Se esses dois planos forem paralelos, então nós vamos considerar um certo ponto aqui no plano alfa e nós vamos calcular a distância deste ponto até o plano beta. Portanto, vamos considerar um ponto que está contido no plano alfa, não é? E depois calcular a distância deste ponto alfa até, não é, o plano beta. Vamos utilizar uma fórmula conhecida, a distância de um ponto até um plano. Aí fica muito mais fácil a resolução desse exercício. Mas antes, nós precisamos comprovar o paralelismo desses dois planos, se esses planos são realmente paralelos. Quando é que dois planos são paralelos? Por teoria, dois planos são paralelos se os seus vetores normais forem paralelos. Portanto, se os seus vetores normais forem paralelos, então esses dois planos são paralelos. E como é que nós vamos determinar os vetores normais desses dois planos? É simples, tá? O vetor normal do plano alfa será dado da seguinte forma. Vetor N1 será igual, portanto, a esses coeficientes que temos aqui nas variáveis x, y, z. É muito simples. x1, y menos 2 e z menos 2. Então, o vetor normal 1, vetor normal do plano alfa, terá as coordenadas 1, menos 2 e menos 2. E o vetor normal do plano beta, tanto terá as mesmas coordenadas. Vetor N2 será igual a 1, menos 2 e menos 2. Se as coordenadas dos vetores de ambos os planos são iguais, então podemos concluir de que, portanto, o plano alfa é paralelo ao plano beta. Por isso é que nós temos aqui esses dois planos representados, né, de forma rápida, né, e que são paralelos. Tá? Alfa é paralelo a beta, pois os vetores normais desses dois planos são iguais. Como os planos já são paralelos, então já podemos aplicar este truque. Vamos considerar um certo ponto A com coordenadas x, y, z. Este ponto A deve pertencer num certo plano. Eu escolhi o plano alfa. Então, ou seja, o ponto A pertence ao plano alfa. Então, se este ponto A pertence ao plano alfa, a distância deste ponto até o plano beta vai corresponder à distância entre esses dois planos. Por quê? Porque se um ponto pertence ao plano e eu quero calcular a distância deste ponto que pertence ao plano alfa até o plano beta, automaticamente estou a calcular a distância entre o plano alfa até o plano beta. Tá? Então, esta é a ideia. E a distância de um ponto até o plano é dada da seguinte forma. A distância do ponto A até o plano beta será igual ao módulo de A2xa mais B2ya mais C2za mais D2, que divide pela raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Por que que eu identifico aqui A2, B2, C2, D2? Por quê? Atenção que, se eu estou a considerar que o ponto A pertence ao plano alfa, então os coeficientes A, B, C e D, que devem ser considerados aqui na fórmula, são os coeficientes do outro plano, tá? Do plano que se dista a este ponto. Por isso é que eu tenho aqui A2, B2, C2 e D2. E as coordenadas deste ponto, tanto x, y e z, serão utilizadas de igual modo nesta fórmula. Então, estou aqui a considerar um ponto que está no plano alfa, considerar as suas coordenadas, mas essas suas coordenadas devem multiplicar com os componentes do vetor normal, não é, do outro plano.
e a soma, tanto disto em módulo, dividindo pela raiz quadrada, da soma dos quadrados, portanto, desses mesmos componentes do vetor normal deste plano alfa, será igual à distância deste ponto até, portanto, este plano beta, tá? O plano beta, estou aqui a dizer plano alfa, plano beta, tá? Então, a distância do ponto A até o plano beta é dada desta maneira. E o que é que nós temos que fazer em diante? Substituir, portanto, os dados nesta fórmula. Mas só que nós não temos as coordenadas x, a, y, a, z, a. Como é que nós vamos determinar essas coordenadas? Para determinar x, a, y, a, z, a, o truque que se aplica é o seguinte. Vamos anular duas componentes para obter a terceira. Ou seja, consideramos que x1 é igual a y1 e é igual a zero. Quer dizer que vamos anular as componentes xa e ya para obter za. Então, isto implica que, anulando x e y, teríamos o quê? 0 menos 2 vezes 0, menos 2z, menos 12 igual a 0. Então, z será igual a quem? A menos 6, ou seja, menos 12 que divide por 2, não é? Isso será igual a menos 6. Então, isto implica que o ponto A terá coordenadas 0, 0 e menos 6. Portanto, 0, 0 por quê? Porque x1 e y1 são 0 e menos 6, que é a componente z. Daí que temos o ponto A com coordenadas 0, 0 e menos 6 e temos o vetor normal do plano beta, 1, menos 2 e menos 2. Vamos substituir nesta fórmula e encontramos então a distância do ponto A até o plano beta e, consequentemente, a distância entre esses dois planos. Então, a distância do ponto A até o plano beta será igual ao módulo de A2, A2 nesse contexto é 1, vezes XA, 0, mais, portanto, B2, que é menos 2, vai dar menos 2, vezes Y1, ou YA, 0, mais, portanto, C2, que é menos 2, né? Menos 2 vezes, portanto, ZA, que é menos 6, mais D2. D2, que se virmos aqui, D2 igual, portanto, a menos 6. Esse é o plano beta, D2 é igual a menos 6. Tudo isso em módulo, que divide pela raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes 0, isso vai dar 0. Menos 6 vezes menos 2 vai dar 12, 12 menos 6 vai dar 6, raiz quadrada, módulo de 6 vai dar 6, que divide pela raiz quadrada de 1 mais 4, isso vai dar 9, raiz quadrada de 9 é 3, então teríamos quem? 6 que divide por 3, 6 que divide por 3 igual a 2, daí que a distância do ponto A até o plano beta é igual a 2 e, consequentemente, a distância entre esses dois planos é igual a 2. Portanto, esta foi a resolução deste exercício, um exercício muito simples que, aplicando conceitos básicos, tanto de geometria, vocês poderiam encontrar muito rapidamente esta distância, resolver este exercício. Encontrar a distância por intermédio desta fórmula. Fizemos a consideração de um certo ponto, não é? Um ponto que pertence a um certo plano e calculamos a distância deste ponto que se encontra no plano alfa até o plano beta. Essa distância corresponde à distância entre esses dois planos. Este é apenas um conceito, não é teórico, que aplicando resolve muitos exercícios de geometria. Portanto, fique ligado a este canal. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se tiveres uma dúvida, uma inquietação, exercício que não consiga resolver, envia aí nos comentários, siga nas nossas redes sociais, Apossar em Século XXI, na nossa página no Facebook, Instagram. E espero que no próximo exercício, Juventude, isto é ciência. Até mais.